a todos que estão. Opa! Oficialmente, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui participando neste dia e neste encontro sobre rastreabilidade, exemplos práticos para diferentes realidades do setor de FLV. Nós vamos hoje falar especificamente sobre o setor de frutas, legumes e verduras, sempre procurando trazer realidades, pontos que são da vida do cotidiano, do nosso dia a dia. Estava fazendo uma recapitulação com o nosso time aqui, ao meu lado, vocês não veem, mas está aqui a Carol, que está responsável pela toda a organização, juntamente com outras pessoas da equipe, a Laura também, que está aqui ao meu lado. E nós estamos, este ano, no 7º encontro nosso do webinar. E ao longo desse mês, este é o 8º, e ao longo desse mês nós vamos ter uma sequência semanal pelo aniversário. Então, está sendo, como eu já comentei, muito produtivo e prazoso quando vai para o YouTube, né? Sim? Sim. Que foi me perguntado aqui se estava com alguma problema de conexão, mas está tudo bem. Eu imagino que vocês também estejam ouvindo. Bom, eu vou seguindo, então. Sejam bem-vindos. Demos os nossos 5 minutinhos de espera aqui. Rodrigo, seja bem-vindo. Rodrigo Schifini Bloss está conosco, está aqui na Paripasso, focado no setor de FLV e em clientes distribuídos por todo o país. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação e por compartilhar conosco hoje essa nossa conversa. Obrigado você, vai ser um prazer a gente poder trocar aqui, né, e conversar um pouquinho sobre a rastreabilidade, falar um pouco sobre as vivências que a gente tem, né, com todos os nossos clientes, produtores, fornecedores do Brasil, né, que eu tenho trabalhado e também a experiência que o Jean tem longa aí na parte da cadeia de abastecimento. Muito obrigado, Rodrigo. Muito prazeroso estar com você aqui também, viu? E pelo trabalho que você tem realizado aqui com a gente. São 4 temas, 4 tópicos que nós vamos abordar hoje. Eu vou entrar nos 2 primeiros aqui, que, pensando um pouquinho em termos de tempo, vão durar cerca de 20, 25 minutos entre os conceitos aqui que nós chamamos de vitais e as perguntas frequentes. A gente trouxe um conjunto de perguntas aqui que normalmente a gente ouve dos nossos clientes. Não são, assim, excludentes ou exaurem talvez as dúvidas, mas são pontos que a gente se depara com bastante frequência, né? Eu acho que é importante compartilhar com vocês. O item 3, Rodrigo vai entrar ali, como que a gente tem operado isso com os nossos clientes na utilização das nossas soluções aqui. Obviamente também são cenários construídos com aquilo que tem mais frequência na nossa rotina do dia a dia, aqui com a nossa equipe. Neste caso, não tem outras pessoas que atuam, não somente o Rodrigo. E no fim, aí vamos trazer um pouquinho de um resumo do que fica na nossa memória, né? Então, seguindo, conceitos vitais aqui para nós, sobre rastreabilidade. Há cerca de 2 semanas, nós fizemos um webinar aqui sobre rastreabilidade, convidando a GS1 Brasil, onde nós trouxemos padrões de rastreabilidade e como que isso se traduz ali na identificação do produto. Hoje, nós vamos trazer já uma operação da rastreabilidade, onde se utiliza do padrão. É importante isso. De qualquer maneira, o que é comum ao que nós vimos no outro webinar com o que nós vamos hoje ver é vamos dizer, a relevância da rastreabilidade, e a gente acredita nisso. Eu acho que isso é bem importante sempre ficar gravado, né? Isso fica registrado. A gente não defende essa operação, esse método, esses controles só exclusivamente porque a gente está aqui ofertando uma ferramenta, mas sim porque a gente acredita no poder desse processo, dessa metodologia, em de fato contribuir para a melhoria da cadeia de abastecimento. Essa é uma pergunta também que sempre falo, pô, mas
Isso só porque é obrigatório tem que fazer. Não, vamos mudar essa perspectiva porque ajuda bastante. E assim sigo para o slide seguinte aqui. Essa pergunta, quem me fez, né, foi um cliente já há bastante tempo. Ele falou assim: alguém consegue ser rastreável sem ser organizado? Eu falei: peraí, deixa eu anotar essa pergunta, né? Ela é muito interessante, porque primeiro vem a organização, depois vem a rastreabilidade, né? Então, isso traz uma inversão também de percepção, a qual nós temos comentado com bastante frequência, e eu muito nesses anos todos sobre esse tema, falando sobre esse tema, que a consequência da organização é ter um processo rastreável e rastreado, né? E a consequência positiva disso é eu ter uma tomada de decisão, talvez isso fique mais intangível, confuso, né? Como tomada de decisão? Poxa, se eu tenho que decidir entre um caminho à direita ou à esquerda, se eu, por acaso, tenho registros e informações para decidir se é à direita ou à esquerda, facilita muito. De maneira geral, é como se eu tivesse que tomar uma decisão sem ter o mapa na minha mão. Eu praticamente vou meio pelo feeling, né? Então, pô, eu vou para a direita porque eu estou me sentindo mais seguro pela direita, ou pela esquerda porque eu gosto mais do pôr do sol que está acontecendo aqui à minha esquerda. Ao passo que se eu tiver o mapa na minha mão, aquilo vai me endereçar melhor para o caminho que eu desejo chegar ou para a rota que eu desejo seguir. Então fica sempre essas questões, né? Rastrear porque precisa, rastrear porque eu quero, rastrear porque é lei, rastrear porque é estratégico, rastrear por tudo isso. Eu acho que esse é o ponto. Acho que todas essas questões entram na resposta desta reflexão. Tem um material, um conteúdo, vale muito a pena ser buscado, ser pesquisado, se quiserem, né, só preencher ali no chat, nas perguntas que está disponível no questionário, a gente encaminha para vocês posteriormente também, que é este do Fórum Econômico Mundial. O material está em inglês, mas eu acho atualmente, com as diversas ferramentas que se tem de tradução, é fácil de ler, né? E tem partes que são mais interessantes do que outras. Eu recortei um pedaço que eu acho muito legal aqui de compartilhar. Então, no texto diz o seguinte: a rastreabilidade ajuda a tornar muito do que é atualmente invisível dentro dos nossos sistemas alimentares invisível. Então, tem coisa que a gente quer mostrar e se fala bastante sobre alimentos, alimentos saudáveis, alimentos com origem, e a gente só consegue fazer isso se a gente der visibilidade. Então, esse processo poderia potencialmente facilitar o rastreamento que a gente chama de abrangente das consequências ambientais, econômicas, de saúde e sociais de diferentes processos de produção, nesse caso agrícola, né? Até mesmo tornando possível calcular o custo real dos alimentos. Quando a gente fala de custo, seja ele qualitativo, por uma questão ambiental, social, a gente também tem a possibilidade de, através da rastreabilidade, chegar num número quantitativo do impacto desse processo, mal feito ou bem feito, né? Produtores também, incluindo os de pequena escala, isso é muito importante, buscam aproveitar as eficiências potenciais trazidas pela transparência que é habilitada através da rastreabilidade, com economia de custo associadas às novas fontes de valor. Ou seja, eu organizo, reduzo o meu custo, tenho economia e consigo captar valor nesse processo, tá? Então, de forma espero que quem esteja aqui ou ouça posteriormente acredite que, de forma prática, não é só incremento de custo por ter que pagar a adoção da tecnologia, e sim uma melhoria de processo que vira dinheiro, de fato, no final do mês e no bolso. Outro aspecto também importante quando a gente decide entrar no conceito da rastreabilidade, e atenção nesse ponto, nós nunca precisamos fazer tudo e tudo de uma vez só, tá? A gente tem que começar com o tamanho do que cabe na nossa capacidade, para a gente também não se atropelar. Por isso que a gente fala em
profundidade dos processos e amplitude desse processo. O que significa profundidade? Poxa, eu quero controlar o que dentro da minha operação? Eu quero controlar origem e destino? É mais simples. Eu quero controlar origem e destino, os controles além, né, da origem do destino, por exemplo, do que eu utilizo no beneficiamento do produto, uma caixa, uma embalagem, já começa a ficar mais complexo. Eu quero controlar a aplicação de defensivo, também já vai trazendo mais complexidade, né? Eu quero controlar mais do que um elo, que é o caso da amplitude, também aumenta a complexidade, porque eu vou tendo que me conectar com elos posteriores. Então, vamos escolher. Eu não sei o tamanho da organização de quem está aqui participando, mas, independente disso, vamos escolher aquilo que eu tenho, neste momento, habilidade e capacidade de colocar em funcionamento. Tá? Queria deixar esse recado e essa mensagem bem clara também. 3 legislações básicas, na verdade, 2 legislações básicas e uma aqui de referência ou um alerta, né, um ponto de atenção, sobre a questão de obrigatoriedade. Provavelmente muitos de vocês já ouviram, mas também não custa repetir. A Instrução Normativa Conjunta 02 de 2018 é onde traz a referência aqui da rastreabilidade para a categoria frutas, legumes e verduras. Quem não leu, leia, porque é interessante. Quem precisar do documento oficial, nos avisem, porque a gente encaminha também. A RDC 24 fala sobre recolhimento de alimentos, e tem algumas especificidades que são locais por estado, como o do Espírito Santo, do Paraná e de Santa Catarina, que tem ali pequenos controles, exigências ou aspectos daquela lei local que precisam ser observados, principalmente para quem vende produto. Eu sou do Rio Grande do Norte e vendo produto para Santa Catarina, para o Paraná ou para o Espírito Santo. Então, eu preciso ter uma atenção a essas questões. Bom, seguindo aqui na nossa linha de raciocínio, algumas perguntas indo para o nosso segundo tópico, né, que são frequentes para a gente. Nós colocamos aqui, se eu não me engano, foram 10 perguntas que aparecem com mais frequência. E se tiverem outras, reforço, mandem para o nosso chat aqui, para o nosso formulário. Primeira, sou obrigado a fazer rastreabilidade? Isso sempre bate aqui para a gente, na categoria FLV. Sou obrigado? Bom, na perspectiva da legislação, sim, existe uma obrigatoriedade. Ah, eu vou ser fiscalizado por isso? A gente não sabe, né? Isso se replica para outras questões. Eu posso beber e dirigir? Pela lei, não, né? Mas também não sei se alguém vai pegar você, ou eu, né? Quem quer que seja, se tomar um chopp e for depois dirigir. Então, cada empresa decide como se posicionará nessa questão legal. É uma decisão de avaliação de risco. Na perspectiva comercial, ou seja, do cliente que você vende, depende da política dele. Ele vai decidir se ele quer ou não exigir esse controle. Nossa sugestão é: faça na perspectiva e no papel de organização. Novamente, de colocar ordem na casa, porque todos os clientes, e a gente está há 20 anos, nós estamos aqui comemorando 19 anos, indo para o nosso virada de ano para os nossos 20 anos, né? Todos os clientes que há 19 anos atrás iniciaram esse processo, a gente tem um acompanhamento aqui, a gente percebe que eles têm uma longevidade dos seus negócios bastante saudável. Tem momentos difíceis, mas eles têm mais domínio sobre a sua operação. Outro ponto, custa caro fazer esse trabalho? Em termos de ferramenta, de software, tem planos para diversos perfis de tamanho de empresa, né? E também, sendo bastante franco com os nossos clientes, os nossos ouvintes, a nossa audiência aqui, tem empresas que atendem com diversas soluções também, né?
O que é mais importante é que o investimento na rastreabilidade, ela deve representar não mais do que 5% da sua operação, considerando software, impressora, pessoas que estão envolvidas, aí tem etiqueta, tem uma série de coisas que vão acontecer nessa operação. Esse número não é um número mágico, é um número que a gente vem acompanhando e entendemos que ele faz sentido dentro dos custos que estão envolvidos ou do investimento que está envolvido na organização. Há alguns dias atrás, Rodrigo e eu estivemos dentro de um encontro, participando de um encontro em uma Ceasa, e foi feita uma pergunta: poxa, mas 5% é um valor alto. 5% é um valor alto se eu tiver, de novo, olhando na perspectiva só de custo. A questão é que quando nós adotamos esta série de controles, eu acabo reduzindo alguns desperdícios que eu vou mostrar mais adiante. Por exemplo, ganhos de eficiência de 10% no resultado operacional do processo como um todo. A terceira pergunta aqui, tá? Só as grandes empresas conseguem fazer? Definitivamente não. E definitivamente isso não é para a grande empresa exclusivamente, tá? As pequenas empresas, se elas tiverem disponibilidade em ouvir, entender e implementar, pode inclusive ter mais agilidade neste processo e ter controles mais simples e eficientes. O que significa isso? Poxa, às vezes eu tenho um ou dois itens quando eu sou uma empresa menor, então facilita o meu controle. Quando eu vou para uma empresa grande, que tem variedades de produtos, tipos de produtos diferentes, embalagens, processados, processamento, se transforma numa complexidade mais complicada. 4, né? Pergunta 4. Essa pergunta é frequente. O mercado paga mais? Nós não temos como dizer se o mercado vai pagar mais ou não para este produto. Nós acreditamos sempre que tem uma valorização pela uma percepção de fato da característica da empresa, né? Então, a gente sabe que quem tem rastreabilidade tem preferência e acessa a mais mercados, ganha escala e minimiza risco. Isso nós temos certeza, né? Por isso que a gente olha para trás e vemos as empresas, né, que estão há bastante tempo nesse processo e elas foram se profissionalizando e ganhando mais aderência à dinâmica de mercado. Quinto ponto aqui nosso. Deixa eu passar aqui. Rastreabilidade é ter etiqueta? Também não, né? Rastreabilidade é a gente controlar o que está acontecendo dentro da operação, olhando de quem eu comprei para quem eu vendi, e a forma de levar essa informação para frente é a etiqueta na caixa. É uma forma visível, a gente chama de humano legível, de levar esta informação para frente. Recapitulando, rastreabilidade é ter organização no meu processo. Então, não é etiqueta e não é gerar um código ou gerar o código 2D ou o QR Code, que significa rastreabilidade. Sexto, mas eu faço, meu concorrente não. E aí? Isso aí a gente ouve com bastante frequência. Realmente é uma luta, às vezes, que dá o sentimento ingrato, né? Quando você tem um concorrente que não faz e o mercado põe os dois na mesma balança. Como eu comentei anteriormente, a gente percebe que depende do mercado que você está concorrendo, esse que não faz, este concorrente que não tem controle, ele realmente é um corredor solitário, ele entra e sai. E nós temos aqui vivências e clientes que acabam fazendo isso. Para nós não é bom, para o mercado não é bom também, né? Nós entendemos que a nossa defesa é que este argumento de ter a rastreabilidade é mais um aspecto dentro das argumentações para nós explicarmos aos nossos clientes. Os clientes, seja indústria, seja supermercado, são comuns a nós também, né? Nossa reforço aqui é: faça porque interessa à sua organização e gera confiança na sua empresa. Isso é muito importante. Sétima pergunta: de que jeito a Parepasso me apoia? Pessoal,
Vocês não estão vendo, mas aqui ao meu lado, nós estamos com cerca de 40 pessoas dedicadas exclusivamente ao processo de rastreabilidade para todos os nossos clientes, alguns presenciais, outros remotamente, e que são especialistas dormindo, pensando, discutindo o tema e possibilidades de facilitar a vida dos controles no dia a dia dos nossos clientes e dos que vierem a ser clientes, ou mesmo quem não for cliente. A gente procura gerar conteúdo, procura gerar informação para que possa ser compartilhado de alguma maneira. Então, essa é a nossa função. Aqui, de fato, eu estou fazendo a nossa propaganda porque a gente tem orgulho desse aspecto em relação ao que nós entregamos ao mercado. E, óbvio, a gente erra também, né? Tem hora que a gente não entrega da maneira que estava na expectativa, mas a gente ouve e procura corrigir da melhor e mais rápida forma possível. E precisa ser a par e passo? Na prática, a resposta é não, né? Como eu falei anteriormente, na questão de preço, de valor, sim, tem diversas soluções, diversas possibilidades, né? Nós gostaríamos que vocês nos escolhessem, porque a gente é especialista nesse tema e a gente investe tempo, dinheiro na capacitação das pessoas e profissionais, né? E pessoas profissionais que estão aqui conosco, e a gente quer que o nosso cliente cresça. Se vocês ou o mercado que usa as nossas soluções cresce, a gente se desenvolve, a gente fortalece as atividades, né, de ambas as partes. Então, um pouquinho nessa linha. Onde existe fiscalização e qual o impacto disso? Nós nos deparamos principalmente com a Anvisa e Ministério Público. Na semana passada eu recebi um cliente nosso aqui dizendo, olha, meu produto especificamente para a FLV, falando sobre a Anvisa, que tinha recebido lá um documento da entidade, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e falou assim, o que eu faço? Foi um cliente nosso do Nordeste, comercializador, consolidador. Eu comentei com ela, falei, não é um documento de intimação, um documento de fiscalização, é um documento de informação, né, e orientativo sobre um problema, neste caso da rastreabilidade, e também estava associado à não conformidade pela análise de resíduo químico. No entanto, a gente tem alguns estados e alguns locais que o Ministério Público, aí sim ele entra com ações civis, e isto é vamos dizer, de certa forma, um problema, porque aí gera multa, tem um processo, precisa responder, e neste caso precisa ter a orientação de algum advogado e ter a informação toda dos controles para que seja anexado ao processo. Então, nesses cenários, nessas situações, precisa de fato estar embasado para poder responder e ter segurança, inclusive, no resultado positivo, né, da defesa desse contexto. Por último, aqui na nossa pergunta, se eu for fiscalizado, então, utilize as informações registradas. Aqui um ponto importante: todo mundo que é fiscalizado, seja na sua empresa, pode ser um produtor, um distribuidor, um supermercado, uma indústria, solicite, pensando na questão exclusiva da rastreabilidade, que o fiscal anote o código de rastreabilidade, o lote daquele produto. Se você não está junto, oriente o seu cliente a ter esta atenção. Vamos pensar no produto FLV no supermercado que recebe ali uma visita da Anvisa para o monitoramento de resíduo químico. O fiscal que for fazer essa coleta deve registrar o código de rastreabilidade ou lote dentro do auto ali de coleta do produto, para que fique essa referência. Não adianta a gente fazer todos os controles se depois não se vincula essa informação junto ao documento final, né? Então, neste caso também, peça ajuda para o nosso time para que a gente possa orientar junto às respostas corretas. Isso é bem importante, né? As imagens, eu vou colocar aqui
4 slides com algumas imagens daquilo que eu fiquei pensando assim, poxa, nós estamos aqui fazendo o nosso aquecimento para passar a bola para o Rodrigo em relação ali aos controles na prática dentro da ferramenta, né, do que a gente tem que fazer. Mas tem coisas que a gente se depara, e acho que essas imagens elas traduzem muito bem isso, onde fica o questionamento, mas por que eu tenho que fazer isso? Veja, gente, isso aqui é a imagem de visita que a gente faz, né? Aí eu olho para essa situação e você fala assim, não é possível que a pessoa esteja tendo algum resultado financeiro com esse tipo de ordem. E aí a gente começa a discutir, independente, de novo, de quem está ofertando o serviço, qual é o custo daquilo que eu estou colocando ou que eu estou contratando. Então, este cenário não tem uma relação direta com um resultado financeiro positivo. Isso aqui é outra situação que a gente vivencia com muita frequência. Estoque de adubos, né, estoque de insumos, de maneira geral, tem outros, aqui eu estou falando de adubo, fertilizante, né, coisas dessa natureza, mas tem também o dos químicos e dos biológicos, produtos que custam, na unidade deles, entre, no mínimo, R$ 200, R$ 250, até R$ 2.000, R$ 2.500, e que são desperdiçados dessa maneira. Então, quando nós passamos a implementar controles na nossa operação, a gente começa a ter atenção a esse tipo de contexto. E volto para o aspecto que eu comentei anteriormente. Eleja, decida qual vai ser o ponto de controle ou aquilo que é mais crítico na sua operação agora, urgente. Então, eu posso ter ali os meus insumos como o principal problema. Eu estou tendo problema de desperdício, de furto, de descontrole ou mau uso daquele insumo, e começa por ele. Faz uma planilha de controle, de registro, de retirada de estoque, com um estoque fechado, né? E aí eu começo a fazer a rastreabilidade deste item, não do alimento ainda, mas que já vai impactar em algum benefício financeiro. Nessa imagem, né, nós estamos falando aqui de um local de beneficiamento. Isso aqui causa... Tem tanta campanha agora de desperdício, né, do tema de desperdício, então a gente olha para uma situação dessa e chega a dar arrepio, né, de maneira contrária ao bem, porque é muito alimento jogado fora, né? Quanta energia, quanto dinheiro, quanto recurso foi colocado aqui para que a gente veja esse tipo de situação. Esse outro cenário também é um cliente pequeno que eu visitei, como vocês podem ver aqui, de folhagem, então não precisa ter uma estrutura de alta tecnologia, bastaria aqui a gente ter uma ordem desse processo aqui, e nessa ordem do processo, provavelmente a gente já teria melhor controle daquilo que eu estou higienizando, daquilo que eu estou desperdiçando em termos de quantidade, porque basicamente a gente começa a colher por pé, né? E no final eu colho os 10 pés, no final eu tenho que ter 10, ou deveria ter 10. Isso é uma taxa de rendimento aqui, um percentual de rendimento da minha operação. Por mais simples que seja, ter o controle no começo, pode ser peso, unidade, e esse balanço de massa entre início e fim, me dá uma noção daquilo que é a minha eficiência de operação, que no final é dinheiro, porque o produto que eu vendo é quilos ou unidades para o meu elo seguinte da cadeia. Essa outra imagem eu recebi de um cliente produtor de tomate, onde houve uma contaminação pelo vizinho pelo uso indiscriminado aqui de químicos, né? Ele mandou no celular, ele participava ali de um grupo, não é fake, tá? É real, assim, eu recebi no meu celular um cliente justamente com uma daquelas perguntas, falando, poxa, eu faço todos os meus controles e o meu vizinho não, me impactou e nós competimos pelo mesmo mercado. Falei, é triste, mas não desista daquilo que você está fazendo. E este produtor de tomate, sem dúvida nenhuma, quando a gente faz hoje os acompanhamentos de químico, das análises químicas,
o resultado dele é muito impressionante, de maneira positiva, né? Então, mesmo nesse cenário, ele tendo uma competição que não é leal, praticamente, ele tem um diferencial muito interessante no posicionamento de mercado. Por fim, a última imagem que eu queria compartilhar com vocês, eu recebi, eu passei, essa imagem eu já trouxe em alguns outros encontros que nós tivemos, mas eu utilizo ela bastante porque é muito forte para mim. Eu tirei da caixa de um recebimento num packing house, esse produto, né, a abobrinha, e separei ali o que estava na caixa. Obviamente, o que acontece quando a gente tem esse contexto? Se eu não, na minha operação ali de controles de recebimento, processamento e envio, eu não faço essa classificação, essa seleção, eu começo a ter uma redução do meu preço, porque esses produtos vão partir do pressuposto que todos esses itens aqui estivessem dentro das características específicas de segurança do alimento, né? Da demanda de segurança do alimento. Mas quando eu olho a questão de padrão, poxa, esses dois itens, eles estão sadios, mas eu não posso colocar com outros itens que têm uma forma diferente. Eu poderia até vender de uma maneira diferente, eventualmente até com preço, dependendo do meu posicionamento, né? Melhor ou pior, mas não tudo no mesmo saco, né? Numa mesma embalagem. E isso acontece com alguma frequência quando a gente não tem os controles internos. Agora você fala, poxa, mas se eu preciso ter a rastreabilidade para fazer isso? A resposta é que essas coisas não são dissociáveis. Se a gente consegue colocar os controles na minha operação de recebimento, processamento e envio, eu posso identificar esse produto com rastreabilidade, levando uma etiqueta e fazer o processamento adequado aqui para entregar ao elo seguinte, de acordo com a característica do produto. Então, eu queria trazer esse primeiro contexto, nesses 30 minutos aqui de abertura. Rodrigo, eu vou passar para você, onde você aqui nos explique, dentro do teu conhecimento, como é que está sendo essa dinâmica da operação do sistema na rotina aí dos nossos clientes. Sim. Então, boa tarde a todo mundo de novo, quem não cumprimentei mais cedo. Voltando um pouco para o que o Jean estava falando, é uma questão de retroalimentação, né? Para você fazer a rastreabilidade, você precisa se organizar, e a partir do momento que você faz a rastreabilidade, você se torna mais organizado também. Isso vai de encontro diretamente com a questão da lucratividade. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu tive a oportunidade, né, de falar com o pessoal ali, ajudar o pessoal na questão da comercialização, os bananicultores da região do Vale do Ribeira, e muito do que a gente constatou foi isso. Na verdade, a falta de lucratividade ou esse dinheiro que está escoando vem muito da falta de organização, da falta de informação. Às vezes a gente precisa, acredita que a gente tem que aumentar a nossa produção para ter uma maior lucratividade, e às vezes simplesmente tendo essa organização, essa rastreabilidade, essas informações, você consegue entender aonde ali na minha empresa, no meu negócio, onde é que eu estou escoando esse valor, né, esse lucro a mais, essa banhazinha assim de lucro, né, que eu poderia ter a mais. Então, uma coisa sempre vai retroalimentando a outra e vai sempre conversando. Mas como que funciona isso na operação, a rastreabilidade realmente? Aqui com a gente vai começar, né? Como o Jean falou, tem todo esse acompanhamento desde o início até o momento em que vocês estão realizando a operação, em que o fornecedor, o produtor, ele está fazendo a operação de rastreabilidade dele, né? No sua empresa, no seu negócio. Mas a gente inicia, então, aqui dentro do sistema, primeiramente, colocando algumas informações iniciais que são importantes, né? O cadastro da sua empresa, então, dados da sua empresa, documento, um endereço, onde ela está localizada. Todas essas informações, elas fazem parte da rastreabilidade, elas são importantes para que a gente consiga traçar esse caminho, né? Informar, mostrar por onde esse alimento, por onde esse produto passou até chegar no consumidor final, tá? Então, o primeiro passo é esse, a gente faz dentro do sistema esse cadastro da empresa com seu nome, posteriormente, né, você vai seguindo, vai fazer o cadastro também do seu endereço, das suas informações iniciais da empresa. Então, pode passar.
Basicamente, nessa primeira etapa é isso. A gente precisa identificar aqui que é a empresa de vocês, quais são as informações dela, para que a gente possa vincular esse produto, né, esses produtos que estão passando por vocês com a empresa de vocês e assim fazer a rastreabilidade. Já indo para uma segunda parte de cadastros iniciais, pode passar também essa daí, Jean também está falando sobre o endereço, sobre a localização que a gente indica, né? Então, uma vez que você coloca seu endereço ali no sistema, ele vai mostrar no mapa a localização da sua empresa, do seu negócio, do seu packing house, né? E ali você pode consertar caso essa informação esteja errada, mas essa informação também a gente consegue futuramente fazer essa rota, né? Traçar essa rota por onde esse produto passou. Posterior a isso, a gente faz a questão, pode passar esse também, Jean, também falar sobre o cadastro inicial da empresa, a gente vai falar sobre os seus fornecedores. Então, o que acontece? O processo de rastreabilidade, como o Jean comentou, como eu estou falando agora, ele é um processo de contar a história desse produto. Então, desde onde ele foi produzido, né, até chegar na mesa do consumidor final. Então, a gente tem que contar a história desse produto por onde ele passou. Então, eu preciso, como na empresa de vocês, colocar esse produto, dar uma entrada nesse produto e também dar uma destinação desse produto. Se eu sou um distribuidor, se eu acabo produzindo, mas também comprando de outros fornecedores, eu preciso fazer o cadastro desses meus fornecedores dentro do sistema, para que eu indique, no caso de uma compra, no caso se eu estiver comprando esse produto de um outro fornecedor, de quem ele está vindo, de quem, né, nesse sistema, né, quem que está fornecendo esse produto para vocês. É importante aqui ressaltar que se eu sou um produtor, eu não preciso realizar esse cadastro com um produto meu próprio, né? Então, se eu estou ali produzindo, se eu estou plantando, eu estou colhendo, aquele produto ele vai entrar como um produto meu próprio, não tem uma nota fiscal atrelada a ele, né? Então, ele vai entrar no sistema como uma nova produção. Tá bom? Mas se você for um distribuidor, você precisa então cadastrar os seus fornecedores. Isso no sistema é muito simples. Você vai na aba de cadastros, bota o seu novo fornecedor e ali você vai precisar preencher as mesmas informações que você preencheu para o seu cadastro. Então, o nome da empresa, onde ela está localizada, né? CNPJ, documentos, tudo mais. Se é um produtor rural também pode ser o CPF desse produtor rural. Então, você cadastra todas essas informações no seu sistema, tá bom? Rodrigo, Posteriormente, eu queria só pode fazer falar. um comentário aqui que eu acho que é bem importante, ouvindo você falar, né? Porque, assim, sempre tem um trabalho inicial que é de estruturação, assim, preparo, todo o sistema, toda a estrutura que a gente vai começar a falar de fluxo informacional, tem uma necessidade de registros iniciais, que são os cadastros. Só para recapitular, que assim, se houver, de alguma maneira, né, uma lista, a gente pode facilitar esse processo subindo parte dessa informação ou a informação automatizada, não precisa fazer um a um. E aquilo que já está no nosso sistema, pelo CNPJ, ele também busca automaticamente. Não precisa refazer tudo isso, porque é uma base, neste caso, que ela, não vou dizer comum, mas ela está dentro de um ambiente que opera a rastreabilidade. Só para recapitular isso, né, que eu acho que é importante. E esse processo todo inicial, ele é acompanhado aqui pela nossa equipe também, né, que faz toda essa implementação, que vai estar acompanhando em relação a como você faz os cadastros, se você realmente tem muitos fornecedores ou uma base muito grande de clientes, a gente consegue trazer isso de uma forma um pouco mais simplificada, como o Jean acabou de comentar. É, Então, aqui a gente tem já uma base de fornecedores, que isso que o Jean comentou, o CNPJ, se ele estiver cadastrado, a gente já consegue puxar essas informações de uma forma um pouco mais automatizada e facilitar esses processos. A mesma coisa ocorre para os seus clientes. Então, você cadastrou os seus fornecedores, no caso de um distribuidor, né? E você vai cadastrar, sendo distribuidor ou apenas um produtor, você vai cadastrar futuramente os seus clientes. Então, pode e são as mesmas informações, né? Quem que são os meus clientes? Pode ser tanto um produtor rural, caso eu seja um fornecedor, um produtor, eu posso passar para um outro produtor para ele consolidar esse lote e passar adiante, né? Posso passar para um distribuidor, a mesma coisa. Eu posso fornecer diretamente para o varejo, ou
para uma indústria. Como a gente viu ali naquelas fotos que o Jean mostrou em relação à qualidade, se eu faço a classificação dos meus produtos no meu dia a dia, na minha operação, eu posso ter diferentes destinações, alcançar diferentes mercados com essas diferentes qualidades, padrões de qualidades desse produto, tá? Então você vai cadastrar na base da mesma forma que cadastrou com os fornecedores. A gente pode auxiliar nessa questão de automatização, não precisa ser um a um, e as informações são as mesmas: CNPJ, nome do cliente, né, razão social e o endereço. Feito essa etapa de cadastro inicial, então a gente tem dois cenários, como eu comentei. Se eu sou o produtor, quais são os passos básicos que eu tenho que seguir? O que que eu vou fazer no sistema? Eu vou lançar minha nova produção, né, que é a entrada que eu dou daquele produto no sistema. Ela vai entrar no meu estoque, como ela entra no packing house de vocês, e eu tenho que dar uma destinação a ela futuramente, que é realizando uma nova venda. Então, basicamente, o processo é bem simples. Eu entro a minha produção, o que eu colhi, ela chega no meu estoque e eu dou o direcionamento dela para o meu cliente, tá bom? Se eu sou um distribuidor, o processo ele é bem similar, mas o modo de entrada ele não é como uma produção. Não sou eu que estou produzindo aquele produto, tem uma nota fiscal atrelada, né? Tenha um produtor anterior, um elo anterior atrelado. Então, para dar entrada no sistema, dar entrada é igual na operação de vocês. Aquele produto chega no meu pack através de uma nova compra, eu vou fazer todos os processos que eu tenho ali, ele está no meu estoque, eu classifico, beneficio, consolido, e aí dou o meu direcionamento através de uma nova venda. Então, o processo é bem simples. É entrada, seja por uma nova produção, você sendo um produtor, ou uma compra sendo um distribuidor, né? E a saída sendo através de uma venda, ou caso tenha uma quebra ou um descarte, né? A gente consegue fazer esse descarte também, tá bom? A gente vai focar aqui, falando rapidamente no sistema, para um distribuidor, tá? Então, no contexto em que um cliente que trabalha com a questão de comprar de um outro fornecedor. Como que eu faço essa compra no sistema? Quais são as informações que são importantes que estejam atreladas ali? A gente precisa de informações que estão na nota fiscal, como a data de compra, a quantidade do produto, qual que é o produto que eu estou comprando, né, que estão atrelados naquela nota fiscal, e qual é a embalagem que eu estou utilizando. E tudo isso atrelado, como eu falei, a nota fiscal, a gente pode colocar essa nota fiscal ali no sistema. Então, o interessante aqui é que a gente coloque todas as informações certinhas que nos possibilitem contar essa história, né, voltar atrás ali e contar essa história desse produto. Então, detalhes do sistema aqui, para fazer uma nova compra, você vai na aba de rastreamento. Aqui a gente tem a opção de trabalhar com código ou sem código. O que é isso? Se eu sou um cliente para e passo, utilizo o rastreador, faço a rastreabilidade e eu compro um produto de um outro fornecedor que também usa essa rastreabilidade, eu não tenho necessidade de fazer um novo lançamento, um novo código. Eu posso utilizar a rastreabilidade que já tem sido feita pelo produtor, né, pelo meu fornecedor. Porque o que acontece? Quando eu dou entrada no sistema, eu crio como se fosse um CPF do produto. Eu crio nele, para cada produto específico, vai ter um código de rastreio que é para eu conseguir identificar se aquele produto é de qual lote, aquele produto é de qual produtor, aquele produto vem de qual data de colheita, por exemplo. Então, tudo isso vai estar atrelado ao código de rastreio. Se eu comprei de um fornecedor que já usa Paripasso, ele já vai ter esse CPF atrelado, eu posso dar continuidade ao CPF, já vai puxar todas as informações automatizadas, eu só preciso salvar ali no meu processo. Se não for um fornecedor que ainda não faz esse processo de rastreabilidade, aí você tem que iniciar através do sem código, então você coloca todas essas informações que a gente citou. Pode passar, gente. Então, ali, quais são as informações importantes? Quem é o meu fornecedor, a data desse recebimento, a nota fiscal. É interessante que vocês coloquem a nota fiscal ali, porque num processo depois de rastreabilidade, se eu precisar voltar numa auditoria, numa fiscalização, eu consigo encontrar esses dados de maneira mais clara. E, posteriormente, feito isso, basta eu adicionar o produto. Então, eu vou clicar em adicionar produto, coloco ali o produto que está na minha nota fiscal, a quantidade e a embalagem. Se eu tenho um lote de identificação interna, eu consigo também inserir esse lote sem problemas. Aqui é importante ressaltar que a gente consegue de outras maneiras, né, Jean? Como a gente faz automatização para o processo de cadastro de fornecedores, de clientes, poxa, eu tenho muita nota fiscal de entrada por dia, eu tenho que entrar um a um.
Não precisa entrar um a um. A gente tem maneiras de facilitar esse processo, seja através de integrações com ERP, sistemas, né, de controles que vocês já utilizam, seja através de importações por arquivos de Excel. Então, consigo preencher todos os dados ali das notas fiscais que entraram na minha semana e importar tudo de uma vez, e assim eu não preciso colocar um a um no sistema. Isso funciona para muitos clientes nossos que têm um grande volume de entrada, realmente, que compram de vários fornecedores, que têm um grande volume de saída, precisam fazer esse processo de uma forma mais automatizada. Rodrigo, é muito importante essa tua colocação e eu vou reforçar, vou repetir o que você falou. Existe uma possibilidade de integração, não é que é algo a ser pensado, é algo que é real. Algumas integrações já estão nativas, já estão disponíveis aqui com determinados sistemas de fiscais ou contábeis e é rápido assim. Então, toda a operação fica integrada. Eu também só queria comentar que estou recebendo algumas perguntas. Eu vou esperar você fechar o teu ciclo de apresentação e daí eu respondo as perguntas no final, só para que quem está enviando as perguntas aqui saiba que está chegando aqui para mim, tá? Perfeito. Então, uma vez feito isso, você deu a entrada, né? E como no seu packing, como na sua operação, você entrou o seu produto no estoque. Então, o que você vai fazer com ele, seja consolidar um lote, seja beneficiar, processar, esse produto ele vai entrar no estoque ali no seu sistema, e esse estoque ele vai refletir o seu estoque físico, né? Você vai conseguir acompanhar ali tudo que você tem no seu estoque, tudo que você tem ali no seu packing house, e também quais são os códigos que estão atrelados a esse produto. Então, vocês conseguem acompanhar tudo isso no sistema. Feito isso, você vai dar a destinação. Meu cliente me solicitou os produtos específicos, você vai realizar essa nova venda. E a nova venda é muito parecida com a compra, não tem nada de misterioso. Você vai simplesmente informar qual é o cliente que você está comercializando, né? Pode até passar para o próximo slide. Você vai informar qual é o cliente que você está comercializando, a quantidade, qual que é o produto, a data de venda e também em qual embalagem. Igual as informações que estão na nota fiscal. E aí, aqui dentro do sistema é bem simples, como a gente mostrou ali, você vai selecionar o seu cliente, como você selecionou o seu fornecedor, e você vai acrescentar essas informações referentes ao produto, à quantidade e embalagem que vocês estão fornecendo. O que que é importante e o diferencial agora em relação à compra e à venda? Que no momento da venda, lembra que eu comentei que a gente tem um CPF, o código de rastreio que a gente gera daquele produto? Se eu estou fornecendo banana de um lote com um CPF 1 e é essa banana que eu estou mandando para o meu cliente, eu preciso atrelar exatamente esse código de rastreio, esse CPF. Por quê, Rodrigo? Se eu tenho dois lotes de banana do mesmo fornecedor, só que uma deu entrada no dia 10 e a outra deu entrada no dia 11. Em questões de fiscalização, em controle de resíduos, por exemplo, esses produtos eles podem ter características distintas. Porque o que acontece? Digamos que seu produtor ele colheu a banana no dia 10 e mandou para você. A mesma banana que ele colheu no dia 11 é do mesmo lote, do mesmo talhão. Só que deu uma chuva, ou ele deixou mais tempo ali, ou há 5 dias atrás ele tinha aplicado um defensivo. Então, a banana do lote 1, ela ficou 5 dias ali no talhão. A banana do lote 2 ficou 6 dias após a aplicação desse defensivo. Numa questão de análise de amostra, né, a gente pode ter uma diferença em nível de limite de resíduos, por exemplo, né? Então, isso, a termos de análise, ele pode ter uma certa diferença. Por isso que é importante que você identifique exatamente qual é o lote, né, qual é o código de rastreio que você está enviando para o seu cliente naquela nota fiscal. Porque se der uma inconformidade, a gente consegue contar a história exata desse produto e entender onde é que está a origem daquela inconformidade, tá? Eu Pode queria falar. só trazer um ponto que, assim, às vezes a gente foca muito na questão da inconformidade. Eu já mudei de slide aqui também, tá, Rodrigo? Uhum, Mas às vezes a gente está deixando de pensar na questão de saber qual é o volume que eu estou vendendo para um determinado cliente, qual é o rendimento daquele cliente comigo, porque eu estou vendendo muito, mas o preço está muito baixo. Então a gente começa também a ter. É possível fazer essa associação de lotes que eu vendo
para determinados mercados. Se esse mercado estiver valorizando, desvalorizando o produto, se isso tem a ver com a qualidade daquele item, não só do aspecto químico, né, ou de monitoramento de resíduos, mas também pela qualidade do item em si, que pode haver uma relação com a originação desse produto, tá? Então, eu queria só reforçar isso, porque às vezes a gente foca muito na questão dos resíduos, né? E a gente tem participantes aqui que não são exclusivamente de frutas, legumes e verduras, tem também ovos, e às vezes você fala assim, não, mas espera aí, eu posso ter problema lá na frente de uma determinado lote que está tendo maior problema de quebra do item, né? Quebra que eu digo assim, realmente quebrar o ovo, né? A bandeja está com maior fragilidade. E eu atrelo isso à originação de um lote, tá? Só para deixar isso também reforçado aqui. Sim. Então, esse foi o processo que vocês fazem da rastreabilidade, né? Então, a entrada, ela chega no seu estoque, você dá o direcionamento, e aí entra, claro, aquela pergunta famosa do se a etiqueta é a rastreabilidade, mas ela não é a rastreabilidade, ela é essa representação da rastreabilidade, a forma humana de a gente mostrar isso, né? E ela chega nesse momento. Então, logo após de fazer a venda, você vai fazer a impressão dessa etiqueta através do nosso sistema. Então, selecionando ali o pedido, né, a venda que vocês realizaram, a etiqueta o modelo de etiqueta que você vai utilizar e fazendo essa impressão para que você consiga colocar e identificar o seu produto. Tá? E aí, na questão do aspecto das etiquetas, a gente tem vários modelos, né? Aqui no próximo slide a gente trouxe alguns modelos de etiquetas para os diferentes tipos de embalagem, com diferentes tipos de informação. Então, o Jean trouxe aquela questão de que tem legislações específicas de estados específicos, né? Então, tem unidades federais que trabalham com preciso de uma informação específica, eu preciso que essa etiqueta esteja na gôndola, tem clientes específicos que podem exigir também, eu quero uma informação diferenciada, eu quero que você me traga essa informação. Então, tudo isso é customizável dentro do sistema para a necessidade de vocês. Minha caixa é muito pequena, minha embalagem é muito pequena, a gente consegue trabalhar também com essas diferenciações. E também com todo o aspecto nutricional. Hoje em dia a gente teve uma modificação, né, com a RDC 429, se eu não me engano, que fala sobre a tabela nutricional para FLV, para produtos, frutas, legumes e verduras frescas. Hoje em dia não é uma obrigatoriedade, porém, se você opta pela utilização da tabela nutricional nos produtos de vocês, é preciso que se adeque. Então, depois a gente pode mandar esse material também que a gente tem construído com algumas informações sobre a mudança. E no nosso sistema a gente consegue trazer essas informações também. Então, fazer esse cadastro dessas informações nutricionais e trazer nas etiquetas para vocês, tá bom? E aí a gente tem a nossa equipe de suporte que consegue auxiliar vocês com todas essas questões de customização, né, e todas essas questões com etiquetas. No caso de devolução de produtos, a gente consegue fazer, né, se eu tive um produto que foi devolvido ou perdido, eu tive uma quebra, eu consigo trabalhar essa questão de novo no sistema? Sim, a gente consegue. Se eu tive uma devolução, simplesmente retornar e fazer, deletar aquele pedido, aquela venda do produto, né? Eu entro em editar o pedido, eu tive a minha banana devolvida, eu consigo deletar ela ali do pedido e ela vai retornar para o seu estoque, né? Como ela retorna fisicamente, e assim ela vai estar disponível para você dar uma outra destinação, seja um novo cliente, ou seja, uma quebra, realmente um descarte, porque aquele produto não está em condições de ser utilizado, ser comercializado, né? Então, isso pode passar também. Então, isso tudo é o operacional do que a gente faz no estoque. E o interessante é que a gente pode, dentro do sistema, colocar o motivo desse descarte, o motivo de por que eu estou desfazendo esse descarte desse produto e acompanhar isso futuramente, né? Então, a gente consegue acompanhar todos esses dados, foi o volume, quem que foi que devolveu, qual foi o produto que tem devolvido mais, qual é o motivo maior de descarte dos meus produtos, tá bom? Pode passar também. Para finalizar,
isso é só imagens ali. Como eu falei, a gente consegue trazer todas essas informações, desde o início, o Jean falou, a rastreabilidade só pela rastreabilidade, só para cumprir a lei? Não, se a gente tem um processo rastreado, a gente tem um processo organizado. Se a gente tem um processo organizado, a gente consegue ver as lacunas, os gargalos na nossa operação, aonde está escoando, né, o nosso lucro, onde a gente está perdendo mais produto, onde é que a gente está perdendo oportunidades de mercado, né? Talvez eu pudesse estar vendendo um volume maior para esse cliente ou comprando um volume maior desse fornecedor. Através de todos esses dados de rastreabilidade, a gente consegue acompanhar e ter uma melhor gestão da empresa, né? Então eu consigo realmente, com essas informações, desenvolver e avançar com a minha empresa. Então não é só uma questão de legalidade, né, de uma questão legal, não é só uma questão de cumprir com a lei, mas também organizar a sua empresa para que vocês consigam evoluir, né? Rodrigo, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, né, que eu vou trazer aqui, que é como a tecnologia, como blockchain e sistemas de informação pode melhorar a rastreabilidade. Isso que nós estamos discutindo aqui é um sistema de informação, de certa maneira, né? Então, a gente pode trabalhar dentro da unidade aqui, pode ser uma operação de beneficiamento, um packing, um barracão, uma indústria, uma produção, um supermercado, e também entre os elos. Quando a gente tem a possibilidade de trabalhar uma conexão entre elos, eu produzo, vendo para alguém que beneficia, que vende para depois um varejo, que depois comercializa para o consumidor. Essa sequência, quando ela mantém algum nível de vínculo, e normalmente o lote do produto é que faz esse vínculo ser mantido, a gente tem a possibilidade desse fluxo da mercadoria para frente e da informação para trás. Então, isso permite, quando eu quero fazer algum tipo de recall, estudo sobre é, onde é que essa mercadoria foi parar, ou se tem. Normalmente isso é ativado quando tem algum tipo de problema, né? Não necessariamente que tem algo que a gente está estudando. Mas quando acontece algum caso de contaminação, de produto que foi identificado com algum erro de produção, algo nesse sentido, a gente tem condições de ser mais ágil, mais efetivo nesse processo. Então, esse fluxo de informação é resultante ou está concomitante com a rastreabilidade. Blockchain, pessoal, nós fizemos aqui o desenvolvimento, a gente trabalhou com blockchain junto a uma grande companhia, cerca de 3 anos seguidos, fizemos um blockchain específico nosso aqui, deixamos disponível para os nossos clientes também, antes e durante todo o ciclo ali de pandemia. Nós desativamos esta operação do blockchain por conta de custo e de baixa percepção de valor nessa nossa cadeia, na cadeia de alimento fresco ou na cadeia de alimento ainda. Então, essas coisas ainda não estão maduras o suficiente dentro de uma avaliação e perspectiva nossa para ser colocada no mercado. Está tudo preparado, já funcionou, se precisar volta, mas decidimos não seguir com essa linha especificamente blockchain. E o nosso cliente também desistiu. Tá? A gente desistiu antes dele na nossa operação e posteriormente esse cliente acabou não entendendo que aquilo fazia sentido versus o investimento. Nós defendemos aqui as coisas mais simples e que oneram, né? Porque tudo vai onerando a cadeia, vai ficando mais complexo, tudo que onera menos, né? E que possa, de fato, ser percebido como valor, como nós estamos defendendo desde o início. A segunda pergunta aqui que eu tenho foi do Tiago, sobre a rastreabilidade no produto ovo in natura. Muito interessante, Tiago. A gente tem discutido bastante o ovo in natura aqui. Bom, tem algumas questões, né? Vai depender do sistema. Não é que vai depender. Tem sistemas produtivos diferentes, então nós podemos fazer esse processo desde lá do início da produção, associando aos manejos sanitários que acontecem com os animais. Posteriormente, no processo de beneficiamento, dando entrada nos lotes, vamos chamar assim, de colheita daquele dia ou de início de beneficiamento do dia. Então, vão entrar ali na linha de classificação, de processamento,
e ali origina-se o lote associado a ou a granja, né, se não for produção própria, e dentro das granjas aos barracões específicos. Então, essa granularidade, como eu também comentei no início, vai depender do que você, como indústria, que está beneficiando esse produto, consegue fazer ou tem interesse em fazer. O ideal seria, mínimo seria pelo menos indicar a granja de produção e os barracões, né, os galpões que estão sendo colhidos aqueles ovos, né? Isso vai gerar um lote consolidado, que a gente chama, porque mistura, pode ter mais de uma granja junto. Tudo bem, não tem problema, isso acontece com as carnes também, com as proteínas de origem animal, carnes nesse caso, né? Mas gera um lote consolidado que segue adiante. Então, é muito possível, muito factível, muito necessário também, e a gente entende que as granjas têm oportunidades aqui de ajustes finos nesse processo, tá? Desde a produção, no beneficiamento, para depois sair para frente. Bom, nós estamos aqui em... Espero que eu tenha respondido. Se eu não respondi, vocês me falem posteriormente. Eu estou olhando aqui outras perguntas que chegam. Deixa eu só fazer um comentário também que eu acho que é bem importante. Para quem ficou aqui até o final, a gente vai ter o nosso certificado, tá? Que vai ser enviado através diretamente lá da ferramenta de inscrição. Então, nosso time de marketing pediu aqui para fazer esse comentário, tá? Bom, tem outro comentário aqui. Eu vou seguir, gente, para só. Eu já volto aqui para a pergunta, tá? Mas eu só queria fazer aqui para nosso resumo final, que eu acho que é importante. Esses 6 aspectos aqui, ele está sendo transversal nas nossas apresentações, porque tem muito fundamento em cima do que a gente tem trabalhado aqui nos pilares, que a gente chama aqui de pilares do nosso índice. Hoje nós estamos falando de rastreabilidade. Então, não é um compliance, é uma estratégia, a gente entende que faz parte da estratégia da organização. Tem um valor aqui de entrega para o relacionamento nessa cadeia. Quando a gente consegue conversar, semana passada eu falei com os nossos clientes e eles, com base nos dados de rastreabilidade, eles conseguiam sentar com os seus clientes para argumentar determinadas defesas de preço, defesas de preferência, de posicionamento, de explicação, de conexão com o consumidor. Então, isso tem muito fundamento, né? A gente entende que nesse ciclo tem uma evolução gradativa também dos controles, não façam tudo de uma vez, caso não seja possível. Definam o que é mais urgente, impulsiona a adoção de tecnologia, como foi perguntado aqui, né, também, fortalece o fluxo informacional, e esses 5 aspectos chegam junto às premissas de ESG e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, pensem, reflitam sobre isso, tá? Esse material vai ficar disponível também, as gravações também ficam disponíveis no YouTube posteriormente e servem para vocês capturarem pedaços do que a gente está falando com vocês. É 1 hora, né, dentro de um tema bastante amplo, mas que pode servir de alguma inspiração. Eu queria deixar aqui 3 aspectos importantes também para vocês, que a gente está organizando com o nosso time, a gente está chamando aqui de aulões de treinamento. Tem já uma data que a gente vai divulgar em breve, mas é agora, em outubro, na segunda quinzena de outubro, onde a gente entra mais em detalhe de operação, a gente procura exercitar as dificuldades que estão acontecendo no dia a dia. Nós estamos tentando sempre criar bastante conteúdo construído, estruturado para divulgar aqui o conhecimento. A gente tem a academia que tem cursos ali especializados, o nosso time técnico é um time técnico, tem construído material para ajudar também, como mais um fator aqui de conhecimento, né, de facilitação de conhecimento, e tem um ambiente que ali a gente pode, nós podemos disponibilizar, vocês podem pesquisar, que é a Central do Conhecimento, tem diversos assuntos que ficam disponíveis lá também, tá? Então, são 3. Eu esqueci de falar nos últimos encontros nossos sobre essas possibilidades e eu não queria deixar de citar, porque é muito esforço, muita energia
colocada nesses aulões, na academia, na central de conhecimento, e às vezes não chega até vocês, né, nos ouvintes aqui. Olha só, eu quero fazer um comentário. Eu estou repetindo um comentário, dois comentários para a gente fechar aqui, né? Que eu achei muito legal e importante a geração de relatório que o Packing House emitia, validando as qualidades dos produtos embalados na empresa e a resposta para o produtor da chegada, de saída do seu produto na casa de embalagem. Isso aqui foi um comentário que a gente recebeu agora, tá? Foi bem interessante. Um outro comentário, eu estava atuando na Vigilância Sanitária de São Paulo, fazendo parte do PAR, estavam sempre com problemas em alguns distribuidores e para colocar a rastreabilidade nesse processo, né? Seria interessante que todos pudessem alimentar o sistema corretamente para que o consumidor possa chegar até o produto. Isso é verdade. Muito obrigado por fazer aqui esse comentário também. A gente procura fazer checagens, auditorias dos códigos de rastreabilidade. Como consumidor, dentro dos nossos clientes, determinados momentos no supermercado, eu faço a checagem lá, vestindo o chapéu do consumidor e pego códigos que estão com informação errada. A gente avisa automaticamente. A gente quer receber isso de vocês, tá? Depende ainda de um processo que tem uma pessoa inserindo informação e às vezes essa informação entra errada. A gente precisa minimizar isso. Então, temos plena ciência e consciência que é um fator, enquanto não for automatizável 100%, e eu acho que não vai ser, a gente está passível de encontrar algum tipo de erro de informação que a gente precisa trabalhar dentro de um limite máximo e mínimo aqui que seja pelo menos aceitável, né? Tá? Bom, são os comentários, alguns deles que chegaram aqui. Rodrigo, eu quero te agradecer por estar nesse dia compartilhando conosco. 1 hora, praticamente 10 que nós estamos. Espero que a gente tenha, de alguma maneira, contribuído com o conceito, com algumas aplicações práticas. Sintam-se à vontade para nos acionar quando quiserem. E não se esqueçam que nas próximas semanas, neste mês, a gente vai ter os próximos encontros com temas diferentes e que são temas com convidados também muito interessantes. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a todo mundo, obrigado pelo convite e pela disponibilidade para nos escutar hoje aqui, nessa tarde. Muito obrigado. Em breve, quem provavelmente é nosso cliente deve se deparar com você aí pelo campo. Provavelmente, né? Tomara. Estou aguardando, vou ligar para vocês, para a gente combinar uma visita, combinar uns encontros, para a gente possa se encontrar, entender a operação de vocês, né? Que a gente possa ajudar e fortalecer nossa parceria. Então, Muito obrigado a todos, que tenham um bom restinho de semana e um bom final de ano, né? Daqui a pouco a gente está aí na reta final desse ano também. Então, mais uma vez, obrigado a todos.